Por que você trava quando pensa em se expor? Por que sente medo de ser julgado, rejeitado, criticado? Você não percebe, mas uma prisão invisível te controla. E essa prisão tem um nome: a opinião dos outros. Você se sabota, desiste de sonhos, se cala quando devia se expressar, e faz tudo isso sem perceber, só para agradar quem talvez nem está olhando. Mas a verdade é brutal. Você não está vivendo a sua vida, está vivendo a vida que acha que vão aprovar. Bob Proctor dizia que a raiz disso está na sua mente, na sua autoimagem, nos paradigmas que você aceitou como verdades. E hoje você vai entender por que isso te prende tanto e como começar a se libertar. Você pode até achar que o problema é timidez, ou que é seu jeito reservado. Mas a verdade é, isso foi aprendido. Desde a infância você foi condicionado a buscar aprovação. Talvez ouviu frases como: fala baixo, isso é feio. Se comporta, todo mundo está olhando. Você precisa agradar. O que isso gera? Um padrão mental. Se eu for quem eu sou de verdade, corro o risco de não ser amado. E aí você se molda. Você se adapta, coloca máscaras, reprime ideias, engole sentimentos. Bob Proctor chamava isso de paradigmas, padrões mentais subconscientes que controlam 95% das suas decisões. Você pensa que decide com liberdade, mas quem está no volante? É o medo de julgamento. Você começa a viver para caber e esquece que nasceu para transbordar. As pessoas não têm medo de falhar, elas têm medo de serem vistas falhando. Você se importa tanto com o que vão pensar porque sua autoimagem foi construída com base no olhar dos outros. Bob dizia: a imagem que você tem de si mesmo determina o que você atrai, o que você aceita e até o que você acredita merecer. Ou seja, se lá dentro você se vê como pequeno, você vai se calar diante das oportunidades, vai esconder seus dons, vai se sabotar. Mas você pode reescrever isso. As pessoas não têm medo de falhar. Elas têm medo de serem vistas falhando. Você se importa tanto com o que vão pensar porque sua autoimagem foi construída com base no olhar dos outros. Bob dizia: a imagem que você tem de si mesmo determina o que você atrai, o que você aceita e até o que você acredita merecer. Ou seja, se lá dentro você se vê como pequeno, você vai se calar diante das oportunidades, vai esconder seus dons, vai se sabotar. Mas você pode reescrever isso. Você se importa tanto com o que os outros pensam, porque lá no fundo acredita que precisa da aprovação deles para ter valor. E essa crença está enraizada. Ela não foi criada por você conscientemente. Foi plantada e você regou sem perceber. Toda vez que você duvidou de si, toda vez que ouviu um "não faz isso, vai pegar mal", toda vez que alguém riu de você e você se encolheu. Aos poucos, seu subconsciente foi aceitando uma mentira. Se eu for quem eu realmente sou, serei rejeitado. E essa mentira silenciosa molda tudo. Ela define o que você posta, ou não posta, com quem você se relaciona, os sonhos que você abandona antes mesmo de tentar, as oportunidades que você deixa passar por medo de parecer bobo. Mas aqui está a chave. O problema nunca foi o outro. O que te prende não é a opinião que vem de fora, mas a importância que você dá a ela, porque acredita que ela diz algo sobre você. Bob Proctor ensinava que você vive, se move e decide com base na imagem que tem de si mesmo. Se essa imagem é fraca, limitada, distorcida, você vai agir como alguém fraco, limitado, distorcido, mesmo tendo um poder imenso dentro de você. A verdadeira prisão nunca foi social, ela é mental. E por isso, a única saída também é mental. Quando você começa a mudar sua autoimagem, você para de se importar com a opinião dos outros. Não porque virou arrogante, mas porque finalmente se reconheceu. Você entende que a única opinião que realmente importa é a que você tem sobre si mesmo. E não estou falando de repetir frases bonitas no espelho, estou falando de reprogramar sua mente, de reconstruir sua identidade a partir de quem você realmente é, não do que te disseram que você deveria ser. Quando isso acontece, tudo muda. Você passa a se posicionar com verdade, a falar com coragem, a viver com leveza, a escolher com liberdade. E a parte mais bonita, as mesmas pessoas que antes você temia decepcionar, vão começar a te admirar, porque você se tornou alguém que não vive para agradar, mas para inspirar. Bob Proctor dizia: você nasceu rico,
não só financeiramente, mas rico em dons, em propósito, em autenticidade. E o mundo não precisa de mais cópias. Precisa de você. Na sua versão mais real, mais livre, mais consciente. A voz que você precisa ouvir agora é a sua. A verdade que você precisa seguir é a que vibra dentro do seu peito. E a vida que você merece viver só começa quando você decide parar de viver a dos outros. Mas por que tudo isso acontece? Por que é tão difícil simplesmente ser você mesmo, sem medo do que os outros vão pensar? Porque a raiz não está nas pessoas, nem nos comentários, nas críticas, no olhar do outro. A raiz está na forma como você se enxerga. Essa é a base de tudo. A sua autoimagem. A forma como você se vê, consciente ou inconscientemente, define pontos o que você aceita, o que você espera, o que você acha que merece e o que você tolera. Bob Proctor dizia que a autoimagem é o termostato da sua vida. Você pode até tentar mudar as ações, os hábitos, até os resultados, mas se não mudar a imagem que você carrega de si mesmo, tudo volta para o padrão antigo. É como alguém que vive trocando de emprego, mas continua sentindo que não é bom o suficiente. Ou alguém que entra em relacionamentos, mas repete as mesmas dores porque acha que precisa se anular para ser amado. A autoimagem é invisível, mas controla tudo o que você manifesta. E o mais profundo disso é que você não nasceu com ela. Ela foi instalada por palavras que ouviu, por experiências que viveu, pelas vezes que tentaram te convencer de que você não era suficiente. E você acreditou. A criança que acreditou que era burra porque tirou uma nota baixa. O adolescente que acreditou que era feio porque sofreu bullying. O adulto que acredita que precisa provar algo o tempo todo para se sentir valorizado. Você cresceu, mas essa criança ferida ainda mora dentro da sua mente. E ela é quem decide por você quando você se cala. É por isso que você se importa tanto com o que pensam. Porque você ainda se olha com os olhos que te ensinaram a usar. Mas isso pode mudar. Bob sempre dizia: você precisa ver a si mesmo como quer ser, não como é agora. Quando você começa a mudar a imagem que carrega dentro de si, não importa mais o que os outros pensam. Você já se validou. E a validação interna é uma das forças mais poderosas da consciência humana. É aí que você para de se diminuir para caber. Para de buscar aprovação em todo lugar. Para de se sabotar quando algo começa a dar certo. Porque agora você sabe quem é. E quando você se vê com amor, com poder, com valor, o mundo inteiro começa a responder a isso. Pessoas te respeitam mais. Oportunidades aparecem com mais naturalidade. Você começa a agir como alguém confiante, porque é o que passou a acreditar sobre si. E essa é a chave. Você não age de acordo com a realidade. Você age de acordo com a imagem que tem de si mesmo. Mude essa imagem, e sua realidade será obrigada a acompanhar. Quando você entende que a imagem que você tem de si é a raiz da necessidade de aprovação, tudo começa a fazer sentido. Mas entender isso não é o suficiente. Você precisa provocar a virada. E essa virada começa quando você retoma a autoridade sobre a sua própria mente. A mente que foi programada por anos para buscar validação externa, agora precisa ser reeducada para encontrar valor dentro de si. A pergunta é: como parar de se importar com a opinião dos outros? Como se libertar de um ciclo que parece automático? A resposta está em 3 pilares fundamentais: consciência, repetição e presença. 1. Consciência. Nada muda se você não enxerga. A primeira grande virada é começar a observar seus próprios pensamentos. Toda vez que você pensar: e se me julgarem? E se acharem estranho? E se eu errar e rirem de mim? Você para, respira e se pergunta: isso é verdade? Ou é só uma memória disfarçada de pensamento? Você começa a perceber que a maioria dos seus medos não são reais, são apenas ecos do passado. Bob Proctor dizia: você foi condicionado, mas tudo que é condicionado pode ser recondicionado. Você não nasceu buscando aprovação. Você aprendeu isso. E se aprendeu, ele pode desaprender. Esse despertar já é poderoso, mas ele precisa ser alimentado todos os dias. 2. Repetição. Você não vai mudar sua autoimagem com uma frase motivacional, nem com um vídeo de 5 minutos. Sua mente subconsciente precisa de repetição, emoção e imagem clara. Você precisa se ver de um jeito novo todos os dias, até que isso se torne mais forte do que a velha imagem que carrega. Comece a repetir afirmações
que reescrevem sua história interna. Não como frases soltas, mas com presença e sentimento. Por exemplo, eu sou o suficiente do jeito que sou. Eu não preciso da permissão de ninguém para viver minha verdade. A minha aprovação é a única que importa. Eu estou seguro em ser quem eu realmente sou. Essas frases, quando ditas com intenção, plantam novas sementes na sua mente. E quanto mais você alimenta essas sementes, menos espaço sobra para a voz da dúvida, do medo, da comparação. Mas aqui vem um ponto essencial. Você não se torna confiante de um dia para o outro. Você se torna confiante a cada microdecisão em que escolhe ser você mesmo, mesmo com medo. E isso nos leva ao terceiro pilar. 3. Presença. Grande parte da insegurança está em viver no futuro. E se der errado? E se não gostarem? E se me rejeitarem? Mas a verdade é que nada disso está acontecendo agora. Você só pode agir no presente. E o presente é o único lugar onde existe poder. Bob Proctor dizia que o agora é o ponto de criação. Você não cria no ontem. Você não cria no amanhã. Você cria no agora. E toda vez que você escolhe agir mesmo com receio, cada vez que você diz o que pensa, posta o que acredita, expressa sua verdade, você está reprogramando sua mente, está criando uma nova referência emocional. Está dizendo para si mesmo: eu sobrevivi, eu fui eu mesmo, e nada de ruim aconteceu. Com o tempo isso se acumula, e você começa a perceber que o que antes te travava, agora já não te afeta mais, porque você virou o jogo. Parou de pedir permissão para ser quem você é. E aqui está um segredo que poucos sabem. Quanto mais você se importa com a opinião dos outros, menos os outros se importam com a sua. Mas quando você se coloca com autenticidade, segurança e verdade, as pessoas começam a te ouvir com mais atenção. Por quê? Porque a sua energia mudou. E a energia nunca mente. Você não está mais tentando se encaixar, está expandindo quem você é. E essa presença verdadeira é magnética. Você não precisa mais correr atrás da aprovação, porque agora você atrai o respeito. Tudo começa dentro. Você não precisa gritar mais alto, nem se esconder. Você só precisa se lembrar de quem você é e ter coragem de sustentar essa versão com firmeza, mesmo que ninguém mais entenda no começo. Lembre-se das palavras de Bob Proctor. Você nasceu rico, rico de potencial, rico de poder, rico de propósito. Não deixe que os outros te convençam do contrário. Você não veio ao mundo para ser cópia. Você veio para ser luz. E o mundo precisa da sua verdade, não da sua versão editada. O dia que você parar de se importar com o que os outros pensam, é o dia que finalmente começa a viver como quem nasceu para liderar sua própria vida. E agora que você chegou até aqui, é hora de fazer uma escolha real. Porque o maior erro que alguém pode cometer após esse tipo de despertar é continuar vivendo no automático. Voltar a se calar para agradar. Voltar a se podar para caber. Voltar a se moldar para não incomodar. Você não precisa mais disso. A sua mente já recebeu um comando novo. E ela vai começar a te mostrar caminhos diferentes. Mas só se você estiver pronto para ver. A partir de agora, cada pensamento conta. Cada sentimento importa. Cada ação vai determinar se você está se movendo para mais perto ou mais longe da sua liberdade interna. Você pode até continuar ouvindo as opiniões alheias, mas nunca mais vai ser prisioneiro delas. Você vai entender, como Bob Proctor entendeu, que a única coisa que você realmente precisa mudar é a forma como você se enxerga. E quando isso muda, tudo muda. Sua vida financeira, seus relacionamentos, suas decisões, sua coragem. Tudo começa a dançar na frequência da sua nova identidade. Então, se isso fez sentido para você, se algo dentro de você despertou, não pare por aqui. Bob Proctor dedicou a vida inteira a ensinar o que poucas pessoas no mundo realmente compreendem. Como usar o poder da mente para transformar toda a sua realidade. E o livro dele é uma chave poderosa para isso. Se você sentiu esse chamado hoje, não ignore. Está na hora de ir mais fundo. De se tornar o líder da sua própria mente. E de construir a vida que você sabe lá no fundo que nasceu para viver. O livro Você Nasceu Rico, de Bob Proctor, está com o link aqui na descrição. Adquira agora e comece sua transformação hoje mesmo, porque o seu despertar não termina nesse vídeo. Ele começa com a sua decisão. O seu tempo é agora. Não é amanhã. Não é quando tudo estiver perfeito. É agora. Nesse exato momento em que sua mente está aberta
E sabe aquela pessoa que você pensou enquanto assistia? Compartilha esse vídeo com ela. Quando você ajuda alguém a despertar, você também cresce. Porque tudo o que você doa, volta. E quanto mais você vibra nessa frequência de expansão, mais a vida te transborda de volta. Obrigado por chegar até aqui. E te vejo no próximo vídeo.